Muito bem-vindos, muito bem-vindas ao segundo episódio do podcast Café com Felipe. Bem-vinda, Adri. Bem-vindo a todo mundo que está escutando, nos assistindo. E vamos dar início, então, ao segundo podcast do Café com Felipe. Lembrando que aqui nós falamos de histórias, inspirações e empreendedorismo, obviamente. E o nosso lema é: porque boas histórias e bons negócios sempre começam com uma boa xícara de café. Hoje estou aqui com Adriana Zago, empresária, mentora, mãe, minha noiva, corredora e, como diz Antonella, muitas outras coisas. Então, além de minha noiva, minha parceira, obviamente cliente, São Lucas, obviamente minha mentora 0800 e 24 horas por dia, né? Mas hoje tu tá aqui para falar de um tema, né, que é tua especialidade. Mas antes, conta para nós, Adri, nas tuas palavras, a tua trajetória, te apresenta, né? Mais uma vez, muito bem-vinda. Então, muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. É meio complicado falar em trajetória quando a gente começa a trabalhar desde criança, que a gente vai acompanhando a trajetória dos pais. Então, o empreendedorismo já estava presente ali na vida desde que a gente se entende por gente, né? Tanto que essa é uma história que nos conecta também, né? Também com histórias de empresa familiar. Porém, né? Optei pela carreira em administração, né, visto que tínhamos empresa na família, né, era uma metalúrgica fundada pelo meu pai, na época mecânica industrial, né, ele era um mecânico muito talentoso. Optei por essa profissão justamente com a decisão já de tocar os negócios da família. No decorrer, fui percebendo o meu apreço pela área de recursos humanos, pessoas, psicologia e concluí o curso, né, da administração com a ênfase em recursos humanos. Outra área que sempre me encantou muito foi o marketing e vendas. Afinal, vendas é o pulmão de toda a empresa, é o que traz vida para a empresa. Eu fiz essa especialização também, mas depois de muito tempo, em 2019, então, fui de vez para psicologia com um mestrado em psicologia. E dentro desse meio tempo, né, entre essas fases de estudo, também vieram os negócios, né, que além do negócio da família, eu também, em 2016, no mesmo ano que nasceu a Antonella, fui para o varejo, né. Eu que estava muito acostumada com a indústria, né, com a produção metalúrgica, fui querer me aventurar no comércio de produtos naturais. Uhul! Vamos, queda livre, né? Esportes radicais. Vamos se puxar a enxada nos pés, que nem diz tu. E, enfim, porque para mim sempre foi encantador. O comércio sempre foi muito encantador. Por quê? Porque é diretamente lidar com pessoas, é entender o comportamento humano, não é simplesmente chegar lá e vender. Então, para mim sempre foi algo que me chamou muita atenção quando conheci a franquia, né, que hoje sou multifranqueada com loja em Carlos Barbosa e Garibaldi. Então, quando conheci a franquia, logo me encantei e pensei, esse é o negócio que eu quero para mim, né, junto, paralelamente ao negócio que eu já tinha. E aí, né, então, construí uma história também no varejo, com muito aprendizado, muito tombo, mas também muito aprendizado, e que hoje me dá toda essa bagagem, né, que hoje que eu posso falar são 25 anos no empreendedorismo. Uau! E que me traz, assim, bastante conhecimento em áreas bem diversas, que sendo empresas de pequeno porte, a gente sabe que o empreendedor ele tem que se virar um pouco em todas as áreas, conhecer um pouco em todas as áreas. Então, isso realmente é algo que, com o passar dos anos, nos proporciona também um diferencial e uma propriedade para falar, né,
sobre negócios. Não só no palco, né, mas trazer, obviamente, né, todas as dores que tu deve viver. Muito bem, e tu corre também, me falaram? Antes, uma coisa bem importante, o podcast é Café com Felipe, eu não posso deixar de te oferecer. Ah, perfeito! Aqui. E um brinde, né, para iniciar o podcast. É isso aí, muito obrigada. Vida longa o podcast. Isso aí. Então tu corre. Então, corremos, né? Isso aí. Como surgiu, assim, Minha né? história com a corrida, ela já é de longa data, já são 13 anos como atleta amadora. Começou com uma brincadeira, logo depois da formatura, né? Logo depois de me formar, fui me experimentar na corrida. Deixa eu ver se eu consigo correr, né? Deixa eu ver se eu gosto dessa coisa aí. E foi um caminho sem volta. Realmente me apaixonei pela corrida, me encantei. O fato de eu perceber que eu tinha, sim, uma habilidade para corrida, né? Que eu tinha um bom rendimento, também, né, facilitou bastante, porque isso estimula. Então, e quanto mais a gente vai evoluindo, isso mais ainda reforça a autoconfiança. E de lá até então, foram muitas lições da corrida que eu fiz o link com a vida profissional e que realmente agregam muito. No sentido de que quando tu estás, por exemplo, em preparação para um grande desafio, tem um processo. Se tu não está ciente desse processo, se a gente não tem a consciência de passar por esse processo e viver ele da melhor forma possível, dificilmente a gente vai aguentar ele até o final para justamente chegar no objetivo. Na vida profissional e na pessoal não é diferente, é a mesma coisa. E quando a gente consegue treinar o nosso mindset em um aspecto, a gente consegue melhorar em outros também. Tudo está interligado. Tudo está interligado. Então, desde lá até então, eu venho estudando muito todos esses links que a corrida faz com a vida pessoal e profissional, e isso me trouxe assim bastante, além de conhecimento, me trouxe também muita vivência e muitos benefícios para a minha realidade, para a minha própria vida, e que eu consigo também compartilhar com as pessoas. Entendi. E eu acho que te blinda também, né, esse esporte a ser sedentária, né? Afinal de contas, ele deve exigir, né? E sei que exige outros cuidados, né, que te afastam do sedentarismo, né? Porque muitos empreendedores, né, acabam sendo sucumbidos, e eu já tive muito essa fase do sedentarismo, né? De botar. Então acho que e vai muito de encontro do tema que eu escolhi hoje, né? E quis te convidar para tu vir falar. Então aqui tu traz uma veia do empreendedorismo, né? Aonde ela se bifurca lá pelas tantas, né? Uma veia de 25 anos, tu traz outra veia, né? Que tem 13 anos e mais a veia de ser mãe, né? Antonella aí com 8 anos, né? Então a pergunta, né, de milhões é: como dar conta dessa rotina com performance? Tem como? Conta mais assim para nós. Então, em primeiro lugar, uma coisa que é bem importante pontuarmos é que eu não dou conta. Não, é importante a gente quebrar essa ilusão de que a gente tem que dar conta, de que temos que ser mulher e homens, né, super poderosos. Isso não existe. O que existe para conseguir atingir os nossos objetivos na nossa vida, tanto o aspecto profissional, pessoal, é a gente ter clareza dos nossos objetivos, a gente ter consciência das nossas escolhas. Aí sim a gente define algumas prioridades e por um momento ou outro focar em alguma área. Mas, obviamente, quando a gente foca em alguma área, outra, a gente tem que escolher dar o mínimo, dar a energia o mínimo necessário, porque a gente não vai ser bom em tudo o tempo todo, né? Ou seja, quando eu estou em preparação para uma ultramaratona,
eu não vou ser a melhor empresária, mas eu também tenho que ter energia suficiente para o mínimo viável possível. Assim como ser mãe também. Provavelmente eu vou estar um pouco mais ausente. É possível ou não é possível? Antes da gente fazer as escolhas para os nossos objetivos, a gente tem que ter essa ciência, saber o preço dessas escolhas, e aí sim fica um pouco mais fácil, né, da gente transitar por essas variações de foco que a gente tem que fazer ao longo da vida e conseguir atingir os objetivos. Comparando, né, com com um malabarista que está lá com vários pratos. Cara, se tu estiver com vários pratos o tempo todo, algum vai cair, né? Quanto mais pratos, mais probabilidades de queda. Exato. Então a gente de fato tem que fazer escolhas conscientes de onde a gente vai colocar a maior quantidade de energia, onde a gente vai colocar um pouco menos, que preço vai ter o colocar um pouco menos de energia e se a gente está disposto a pagar esse preço para chegar em tal objetivo. Porque se a gente sair fazendo escolhas sem ter essa ciência, a gente vai chegar num ponto em que vem um burnout, vem ansiedade, vem depressão, vem frustrações, porque a gente tem uma autocobrança grande, né, como empreendedor, principalmente, mulheres e mães, então nem se fala. Em dobro, né? Que a gente sempre fala, nasce a criança, nasce a mãe, nasce a culpa. Então vai existir uma autocobrança, uma frustração, e se a gente não tiver ciência e clareza de tudo isso, realmente o processo vai ficar bem difícil de continuar. Tanto que tudo isso é o tema principal da minha mentoria, do programa de desenvolvimento que eu criei, do método que eu criei, justamente para ajudar os empreendedores a enxergar melhor tudo isso. Porque empreendedor é aquela coisa, somos motivados, motivação não falta, podemos ficar... A gente pode ficar uma semana aí deprimido, mas depois Deus já voltou e já tá pensando no negócio. Toma um banho, vai correr e a vida segue. Isso, então, e a gente vai pegando coisa, né? É uma tendência que a gente tem de ir abraçando mais coisas, mais funções, mais projetos. Se a gente não tiver clareza dessas escolhas, ali na frente vai dar ruim. Então, o primeiro soco no estômago é não dar conta. A gente não dá conta de tudo. Gente não dá conta. E aí, tu trouxeste 3 pontos, né? Primeiro, clareza. Tá, tira o pó, se eu escolher isso, o que vai acontecer, tá. Segundo, vem a decisão, né? Tomar a decisão. E depois tu trouxe a prioridade, né? Que é ela que, segundo o que tu traz, é o que vai sustentar a pessoa no processo. Não, ok, eu sei que não serei a melhor empresária, mas eu estou me preparando para uma ultramaratona. A ultramaratona tem data, tem hora para começar, para terminar a gente mais ou menos chuta, né? Mas às vezes a gente erra, mas vai ter um fim. Quando aquilo finda, faz o quê? Reprocessa isso, a clareza, a decisão e a prioridade, porque muda. É isso? Volta. Isso aí é um processo constante. A gente não pega e define agora o que vai acontecer no ano todo. Esse processo de alternâncias de foco é o que a gente vai fazendo com uma maior rapidez ou menor rapidez, conforme são os objetivos, conforme é o prazo dos objetivos, mas a gente vai alternando eles conforme a nossa vida vai demandando também. Entendi. Então a gente pode dizer que tu trouxe a questão do burnout. A gente não ter as coisas claras, a gente não elencar prioridades, a gente tá botando gasolina na fogueira da ansiedade e do burnout. Piora a situação de quem já tem uma predisposição a isso. Eu costumo dizer que se a gente não tiver essa clareza e não fizer essas escolhas de forma consciente,
a pessoa, além de estar gastando uma energia gigantesca para querer dar conta de tudo, ainda não vai fazer bem feito. Ainda corre o risco de levar depois uma frustração por não ter conseguido dar o seu melhor. Tipo de brinde, ó, ansiedade, burnout e um pouquinho de brinde a frustração. Isso aí, o brinde a frustração. Então, e isso é muito negligenciado hoje, né? A nossa geração, principalmente, né? A galera aí dos 35, 40 anos, de 30 a 40 anos, né? É uma galera realmente que tem uma tendência muito grande a ser workaholic, a querer trabalhar muito, né? Então, é muito fácil a gente se perder nisso, porque a gente tem isso muito forte dentro da gente. Se a gente não fizer escolhas conscientes, é muito tênue a linha em que a gente vai cair nisso aí de querer abraçar tudo e quando vê, não tá imerso nisso e não consegue, de fato, enxergar, não consegue mais ter clareza de que cada coisa tem o seu lugar, tem o seu momento e que as emoções são separadas. Quando a gente chega num certo estágio de estresse, de ansiedade, as emoções também se misturam. Dentro da empresa, do ambiente profissional, a gente começa a misturar a emoção que sente com o colega, a emoção que sente com a situação que está vivendo, a emoção que sente com o momento da empresa, e aquilo lá começa a ficar tudo misturado. Daqui a pouco tu tá achando que não tá dando o seu melhor, mas na verdade é só tu que não tá tendo clareza. Daqui a pouco tu deixa de conversar com a pessoa que tem que conversar por uma emoção que tu tá vivendo e que tá vindo de outro lado. As coisas se misturam. E aí vem as doenças, né? As patologias, as doenças. A gente perde a saúde mental. Tanto que agora, né? Isso aí é tão sério que agora teve a atualização da NR1, que é a normativa, né, que faz o levantamento dos riscos do trabalho, e que veio essa atualização da saúde mental, em que agora também os riscos psicossociais dentro da empresa eles vão ser levantados e vai ter que existir todo um plano de ação para evitar isso. Porém, uma coisa que é bem importante, as organizações, ok, elas vão se adequar, algumas pelo amor, outras pela dor, que eu costumo dizer que essa NR1 ela pode ser uma grande oportunidade e não apenas mais uma normativa que tem que ser cumprida. Tanto que eu tenho uma palestra sobre isso, né, sobre essa oportunidade da gente aproveitar a NR1 para realmente transformar as empresas com mais performance e melhor resultado, trabalhando diretamente com as pessoas. Então, não adianta nada as empresas fazerem todo um trabalho de prevenção, de monitoramento da saúde mental, se a pessoa mesmo também não tiver o autoconhecimento. O autoconhecimento e autogerenciamento. E eu falo isso a nível de liderança, gestores, líderes, eles precisam se conhecer. Um gestor, um líder, eles não estão lidando só com máquinas, eles estão lidando com pessoas. Para lidar com pessoas, você precisa entender de pessoas. Para entender de pessoas, você precisa, antes de tudo, se autoconhecer. Senão, tu não vai conseguir lidar com as outras pessoas. Importante isso que tu falou. Eu acho que vale a pena a gente trazer isso mais uma vez claramente, né? E aí tu falando de mistura, eu me lembrei daquela cena do Divertidamente, né? Eu de ter um momento onde a ansiedade fica tão forte, né? E tu falando assim de misturar, me veio aquela imagem, né? Como ela corre ao redor da mesa de controle. E como isso é tão forte, né? A gente fica às vezes misturado, né? Então, pelo que tu traz, no ambiente de trabalho, já que a gente tá falando do ambiente de trabalho, tem chances de
eu evitar falar contigo por algo que tu não me fez? Ou por algo que tu só despertou em mim? Ou por alguma coisa que talvez eu deveria ter te falado e não falei, e aquilo virou uma emoção, e aí eu peguei uma outra coisa e tu entrou no bolo junto? Ou não tem nada a ver com isso? No ambiente profissional, um dos maiores, eu costumo dizer que é um dos maiores causadores de conflito é a falta de comunicação de fato, porque instintivamente a gente vive de percepções, estamos sempre, o tempo todo tendo percepções. É importante a gente ter clareza disso, porque daí, baseado nas nossas percepções, a gente tem a clareza de que isto é apenas uma percepção minha, não quer dizer que seja a realidade. Para saber se é a realidade, eu tenho que conversar com a outra pessoa. Quando a pessoa não tem esse autoconhecimento, essa percepção que ela tem, ela julga que é a realidade. Ali é que está o principal ponto de conflito. Aí não há essa comunicação, já é julgado como uma realidade. E aí é pano para manga para muita coisa acontecer. Às vezes uma coisa simples, super simples, pode virar um problema gigantesco e aí tu perde pessoas da tua equipe, às vezes perde grandes talentos, seja por tu não ter estimulado o diálogo, por não ter estimulado que exista essa comunicação, ou pelo fato das pessoas da equipe também não quererem se desenvolver. E essas pessoas têm que ser estimuladas a isso. O líder tem que ter esse conhecimento para conseguir estimular nas pessoas, na sua equipe, esse desenvolvimento. No meu mestrado, a minha dissertação foi falando sobre o capital psicológico positivo e o suporte social. Capital psicológico positivo são 4 habilidades psicológicas, que é otimismo, esperança, resiliência e autoconfiança. Todas essas habilidades, elas são treináveis. Vamos lá. Quem está assistindo a gente, 4 habilidades que são treináveis. Primeira? Esperança. Então, se a pessoa é desesperançosa, isso? Desesperançosa, ela consegue treinar isso. Consegue melhorar. Tá. Quem está assistindo, anota isso. Segunda habilidade que é treinável? Otimismo. E aí, o otimismo, eu acho que todo mundo tem alguém na sua relação que é difícil, né? Então, otimismo também é treino. Também é treino. Terceira habilidade. Mindset, é mentalidade. Terceira habilidade. Autoconfiança. E aqui eu acho que é um tema que... Uma pena não poder falar palavrão aqui, mas lasca com muita coisa. Então, autoconfiança também é treinável. Também. E por último, não menos importante, a resiliência. Que também é treinável. Também é treinável. E aí a gente traz a corrida como algo que ensina a resiliência. Trabalha a mentalidade. Para conseguir muita coisa na vida, para os nossos objetivos, a mentalidade é um fator fundamental. Vou citar um exemplo. Um empreendedor que não tem otimismo, não tem o mínimo de otimismo, não vai ser empreendedor. O otimismo é praticamente a base do capital psicológico positivo. Otimismo. E o otimismo não é o conceito de otimismo não é empolgação. Não é empolgação. O conceito de otimismo é a mentalidade de, diante de alguma dificuldade, buscar caminhos, começar a pensar caminhos, possibilidades, soluções. Isso é otimismo. O aprendizado do dia é otimismo, não é empolgação. São duas coisas diferentes. Se confundem muito, né? Muito, muito. Tu falava sobre incentivar o diálogo e como aquilo vai ficando. Aquilo que acontece, aquela brincadeira que acontece no setor, na sexta de tarde, às 3 da tarde, na última volta do banheiro da pessoa,
e que a pessoa vai pra casa e fica moendo o melão dentro da cabeça dela até segunda-feira. Vai ficar ruminando. Tem a ver com isso que tu falou? E daí na segunda-feira chega aqui exausto e se sentindo a pereba do mundo. Tem a ver com isso? Essa pessoa provavelmente ela interpretou alguma atitude, interpretou algum fato de acordo com a percepção dela. E talvez ela não tenha consciência de entender que aquilo foi só a percepção dela, que pode não ser a realidade. A realidade pode ser outra, a versão do outro pode ser diferente, pode ter outros motivos. E aí ela está abraçando um problema que talvez nem é dela. Mas talvez a gente abrace problemas que não são nossos, por misturar tudo e não separar. A gente vem da infância já com muitas crenças. Por isso que a gente precisa do autoconhecimento para conseguir identificar essas crenças e poder trabalhar elas. Porque as nossas percepções, elas são muito baseadas nas nossas crenças. E às vezes a minha crença é só minha crença, não é a crença do outro. Se a gente não tiver essa consciência, bem provavelmente a gente não vai conseguir sair desse buraco aí de ficar ruminando, de criar outros problemas ou de se desmotivar em algum projeto, de não conseguir conviver com algum colega. Tu tem uma história tua sobre crenças que tu percebeu, assim, ou alguma história que tu participou? Porque hoje a gente fala muito sobre o poder que as crenças têm, né? E aí eu paro pra pensar e a gente tava falando sobre performance. Tem como ter performance sem autoconhecimento, sem essas habilidades, né? Essas 4 habilidades? Vou te dizer que fica bem mais difícil. Fica bem mais difícil, porque para ter performance, e detalhe, né? Performance não significa ser o melhor. Performance significa utilizar da melhor forma possível a tua energia para chegar onde você quer, né? Sem comprometer outras coisas, como, por exemplo, a saúde. E aí tu vai fazendo as tuas escolhas também, né? Porque às vezes as nossas escolhas também comprometem a saúde e tu tem que escolher qual preço tu quer pagar, quantos meses de vida tu quer pagar com esse projeto. Quer pagar e quantas vezes? Então, é meio difícil ter performance sem ter autoconhecimento, porque tu vai precisar nutrir o teu corpo, tu precisa também nutrir a tua mente, teu intelecto, tu precisa te nutrir de ambiência de pessoas, de entorno, saber o que tu absorve e o que tu não absorve, e tu só vai ter esse conhecimento de saber o que vai fazer bem para ti, o que vai te aproximar do objetivo, quando tu te conhecer melhor, quando tu te entender melhor, quando tu saber o que de fato faz bem. Não adianta tu vir aqui... Só tomar banho gelado, não adianta? Não adianta tu vir aqui e me dizer que morango faz bem para isso e tu vai ter mais performance. Tem que ver se morango, para o meu caso, para a minha individualidade, para o objetivo que eu quero, ele vai funcionar. O que funciona para mim pode não ser o que funciona para ti. O que eu tolero pode ser o que tu não tolera. A gente também tem que botar na conta isso, a nossa tolerância. O quanto a gente tolera ou não tolera as coisas. Então, o que tu vem trazendo sobre performance é que performance, pelo que tu tá trazendo, tem mais a ver com a gente mesmo. A performance é nossa, não é da máquina, não é do tênis, não é do computador. A performance é nossa, é o do nosso corpo, é do nosso mental.
Então a gente só vai conseguir, de fato, ter a performance conhecendo a máquina que a gente tem. E se a gente volta para a pergunta de milhões, né? Como dar conta da rotina com performance? Então a tua primeira dica é autoconhecimento, clareza, decisão, prioridade, Escolhas conscientes. E quando a gente fala em performance também, uma coisa que eu trabalho dentro da mentoria é performance sustentável. Porque vamos lá, de novo retomando o que estávamos falando. Tolerâncias. Não adianta um empreendedor que está ali com muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo, só porque eu sou ultramaratonista ele vai também, então para ter alta performance ele também tem que fazer 80 quilômetros. Não, né? Não é sobre isso. É ver o que encaixa de fato na rotina da pessoa, o que ela vai conseguir cumprir de fato. Por exemplo, ela tem que se alimentar bem, ela tem que beber água, ela tem que ir para academia, ela tem que correr, ela tem que tomar banho gelado. Tem uma frase que eu li esses dias: não importa quão cedo tu acorda, sempre vai ter um Buda que já tomou banho gelado, já correu, já leu e já tomou café com Deus Pai. Fato. Então a gente precisa de fato fazer escolhas dentro, né, de todos os hábitos que de fato contribuem para que a gente tenha uma performance, escolher quais a gente vai conseguir sustentar. Então não é fazer tudo, é fazer um pouco de alguma coisa. É fazer de acordo com as nossas escolhas. Se essa pessoa escolheu estar em 10 projetos ao mesmo tempo, na questão atleta, ela vai ter que dar uma adaptada. Mas tem que ter clareza para fazer essa escolha. Senão a pessoa vai ficar se cobrando. Agora eu estou aqui assumindo vários projetos na vida profissional e ainda assim eu vou querer fazer um triatlon, um Ironman. A conta não fecha. É que nem o financeiro da empresa, não adianta, a conta não fecha. Alguma coisa vai acontecer, em algum momento vai estourar, porque o corpo não vai tolerar isso. Então a performance ela tem que ser sustentável. Entendi. Senão não vai conseguir. Ou seja, né, vai tudo ainda, volta para aquele momento de se olhar, se conhecer, entender os teus objetivos, definir, tomar a decisão e fazer as escolhas conscientes. Conscientes do preço de cada escolha e ver se quer pagar esse preço. Entendi. A gente saiu de performance e a gente, né, como a performance não é simples. Então, acho que o que fica, né, é que não se dá conta de tudo, decisão, clareza, autoconhecimento, faz o teu, separa as emoções, né, levar isso para dentro das corporações, né. Tu tem formação em administração e uma coisa que chama atenção é o quanto especialização na área de humanas, né, psicologia, depois essa parte do psicologia positiva. De onde vem, assim, foi o acaso ou tu sempre teve essa predisposição a, né, tu falou que sempre foi pro varejo por conta de estar próximo das pessoas, mas a tua formação vem antes da tua escolha pro varejo. O que vem antes aí? Veio o varejo para gostar de pessoas ou gostar de pessoas, escolher essas especializações e depois o varejo? Então, eu sempre tive um encantamento por comportamento humano. Porém, naquela época da faculdade, 17 anos, tendo que escolher a profissão para levar para a vida, a gente não tem esse discernimento, a gente não tem esse conhecimento. Mas, naquela época, eu fiz uma escolha. Eu escolhi. Eu vou fazer administração porque eu escolhi, né, trabalhar na empresa da família. Não foi uma imposição, foi uma escolha minha. Eu escolhi esse caminho. E depois, ao longo da trajetória, é que começou a ficar muito mais claro
esse encantamento pelo comportamento, porque antes ele existia, mas eu não sabia identificar. Entendi. É depois, conforme a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai tendo experiências, vai se conhecendo na profissão, a gente vai percebendo isso. E tanto que teve um momento, ainda da época da faculdade, teve um momento que eu fui para São Paulo fazer um curso, uma formação em Doma sem violência para cavalos, que eu sempre fui, tu me conhece, né? Sou apaixonada por cavalos, né? E tenho lá o meu moreno, meu velhinho de 28 anos. Nossa! E sempre fui muito apaixonada por cavalos e não é simplesmente, porque eu gosto do bichinho, é comportamento. E o cavalo, a doma, né? A doma sem violência para o cavalo, o que é? É entender o comportamento, é a observação, é saber qual é a linguagem do outro para se comunicar nessa linguagem, para que o outro entenda o que tu tá querendo dizer e para que o outro sinta confiança e segurança. E não estou dizendo que as pessoas são cavalos, mas foi um grande start, assim, né? Uma grande virada de chave. Que daí me fez, então, ir de cabeça, né, para assumir de vez que eu sou de humanas, que eu sou dessa área, né, e realmente buscar cada vez mais conhecimento em cima disso, né, que uma coisa é importante, né, ressaltar, que com toda essa era digital das mídias sociais, veio uma enxurrada de informação, Instagram, YouTube e tantos outros canais, TikTok, uma enxurrada de os ditos especialistas, né, dizendo dica de um jeito, dica de outro e tudo mais. Mas quantos desses têm de fato uma base, uma formação? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente se coloca, se abre para algum profissional que não tem uma base, porque ela está mexendo com o nosso íntimo. E aí, às vezes, vai acessar coisas que depois esse profissional não vai ter bagagem para lidar e dar um suporte. Então, por isso que eu sempre falo, para não negligenciar o psicólogo. Muitas vezes tem-se aquela ideia que o psicólogo é só para quando temos problema, quando existe uma patologia. E está muito longe disso. Ele é, de fato, para ajudar a ter essa clareza, né? Ajudar a gente a identificar melhor as coisas. Tanto que o surgimento da psicologia positiva, né, que ela veio, né, derivada da psicologia, foi por volta de 1990, depois da Segunda Guerra, que veio um movimento, porque até então, até aquele momento, a psicologia era muito voltada para patologia. Era só para tratar problemas. Entendi. Para tratar trauma, tratar problema. Num caráter mais visto reativo. Até o contexto da Segunda Guerra. E aí depois, então, que alguns pesquisadores começaram a desenvolver dentro da psicologia, o famoso Martin Seligman e mais alguns outros que estavam junto com ele, começaram a desenvolver, então, esse conceito da psicologia positiva, que era o quê? Olhar para as habilidades, para as coisas boas a se desenvolver nas pessoas, para aquilo que as pessoas tinham de bom, trabalhar e reforçar o que a pessoa tem de bom e não somente tratar a patologia, porque às vezes tu fortalecendo a pessoa com o que ela tem de bom, com ela se reconhecendo no que ela é boa, automaticamente começa a tratar seus traumas, as suas dores. Vai dando mais força. Vai tendo mais força. Então foi ali que surgiu todo esse movimento. E a gente pode olhar para a nossa ambiência que tu trouxe aí e jogar esse conceito de psicologia positiva para dentro da nossa ambiência e chegar à conclusão de que o ambiente onde reforça as minhas características positivas
podem me tornar uma pessoa melhor? Com certeza. Com certeza. Então, assim, ó, pra quem tá assistindo, eu acho que esse foi a grande sacada, né? De como dar conta com alta performance. Cuida muito onde tu tá e pra ver se aquilo tá reforçando, né? Porque talvez se a gente pegar um peixe e jogar ele, né, na grama, ele não vai conseguir caminhar tão bem como um cavalo, né? Se a gente jogar um E cavalo aí ele no vai mar, viver frustrado ainda. o brinde é frustração. Muito bem. Adri, eu sempre faço um momento de perguntas, assim, né? De frames. Me conhece, sabe o quanto eu gosto de caixinhas, né? Define a Adri em uma frase. Adoro se respirar. É difícil? Esse é o objetivo dessa frase. É bem difícil porque não somos uma coisa só, né? Nos dividimos na vida, no dia a dia, em tantos papéis. Então, realmente, é uma pergunta difícil, e não só para mim, acredito que para muita gente, justamente por causa disso. Temos muitos papéis. Mas se eu puder escolher alguma frase para melhor definir, é alguém que está sempre aprendendo, porque quando a gente chega num momento de achar que sabe, a gente para de crescer. E enquanto a gente está se abrindo para o conhecimento, sem julgamento, mas simplesmente absorver o conhecimento, a gente tem muito mais condições de filtrar o que vai nos agregar e conseguir crescer. Muitas vezes a gente deixa de escutar uma pessoa, a gente deixa de ouvir um treinamento, porque a gente já chega com um julgamento. Eu não vou ouvir essa pessoa, o que essa aí tem para dizer, né? Quem é ela para dizer alguma coisa? Se abre, escuta, sem julgamento. Alguma coisa pode ser que agregue, e aí vai te fazer crescer. E se não agregar, perfeito. Tu já tem bagagem para ter uma opinião melhor formada. Muito bem. Quem é o São Lucas na tua vida? Então, outra pergunta complexa de responder, mas essa não é difícil, né? Eu conheci o São Lucas mais ou menos no mesmo período em que nos conhecemos. Eu, de fato, não era cliente até te conhecer, mas eu já espiava, eu já olhava de longe. Mas hoje, o que eu posso dizer, não por te conhecer, não por viver, né, junto contigo o que tu faz, o que tu vive, o teu trabalho, e que em casa é para mim uma grande inspiração, mas o São Lucas é uma inspiração, é um exemplo, é de onde a gente pode se inspirar nas ações que fazem, no jeito de trabalhar, no comportamento das pessoas. Eu acho que vocês trabalham isso muito bem, né? Pessoas, né? São Lucas é composto de pessoas, não é um simples mercado. É pessoas cuidando de pessoas, né? Atendendo pessoas. E é essa particularidade que torna essa marca tão especial e tão querida por todos, né? Tanto na cidade como na região. Última pergunta. Qual é a tua grande mensagem para quem está assistindo a gente? Eu acho que não tem como a mensagem... Olha lá. Não tem como essa mensagem não dizer respeito a olhar para dentro de si. Então se permita
né? Se eu puder fazer uma provocação e uma reflexão para quem está assistindo, se permita olhar para dentro e ver de que forma pode tornar essa vida melhor. Olhar para as suas dores, olhar para os seus incômodos e para os seus desconfortos. A gente tem uma tendência muito grande a fugir deles. Mas a gente só vai conseguir se curar no momento que a gente olha. Existe um grande desconhecimento sobre isso. Mas a partir do momento que a gente se depara com o conhecimento, assim como talvez agora alguém que vá assistir a gente e está se deparando com esse conhecimento, vai fazer uma escolha se quer continuar como está ou se quer, de fato, ir para um próximo nível, evoluir. Então, a partir do momento que a gente tem o conhecimento, a gente faz uma escolha com esse conhecimento. Então, permita-se olhar para dentro de si. Faça essa escolha por crescer e por evoluir. No mundo de tantos tem que, a mensagem é permita-se. Adri, quero te agradecer pela presença, por ter vindo aqui, ter contribuído, né, para quem está assistindo a gente, falar sobre como dar conta da rotina com performance e principalmente te agradecer por ter desmistificado e com certeza indagado muito a respeito desse tema performance. Agradecer aos nossos patrocinadores, Café Locatelli Gourmet, Marques Pan, o Vitor lá do Biscoitos Finos Ferrara, um cara que a gente, obviamente, quando era pequeno, né, ele tinha uma distribuidora de biscoitos do nosso lado lá, depois nasceu a marca Ferrara e hoje está aí, né, há quase 20 anos no mercado, trazendo sempre biscoitos de alta qualidade, né? E agradecer essas 3 marcas por terem depositado nesse nosso projeto. Afinal de contas, nós somos um mercado, porque segundo minha mãe, supermercado é muito distante, o mercado é mais próximo. Então, o mercado gravando podcast é controverso, né? Mas a gente está aqui para provar que é possível. Agradecer a todo mundo que assistiu e convidar vocês, pessoal, sigam a gente no Instagram, @SãoLucasMercado, @feli.locatelli, tá? Curtam os nossos conteúdos, compartilhem, manda para aquele teu amigo, aquela tua amiga que precisa falar com alguém, que precisa escutar sobre o tema que foi falado aqui, que é os julgamentos, que é a performance do dia a dia, tá? Adri, e diz para nós, como as pessoas que assistiram a gente conseguem se conectar contigo? Então, estou no LinkedIn, Adriana Zago, Instagram, Adriana Zago também, bem fácil de achar, simples, como deve ser. Então, bem fácil me achar, é só chamar ali nas redes sociais que a gente pode conversar e entrar em contato e ver de que forma pode ajudar, até tanto com a palestra, como a mentoria, como um simples aconselhamento ou um café, né? A gente está ali aberta sempre a contribuir. E parabéns por essa iniciativa, Obrigado. Por esse espaço, por contribuir com mais conhecimento, por produzir este conhecimento para as pessoas, não no que diz respeito só a mim, mas a todos os convidados que tu trouxe e tu vai trazer ainda para esse podcast, que realmente é uma contribuição social muito grande. E isso aí a gente está fazendo o nosso pequena parte de tornar esse mundo melhor. Muito bem, obrigado. Valeu, galera, esse foi o 2º episódio do Café com Felipe, porque boas histórias e bons negócios começam sempre com uma xícara de café. Valeu, segue a gente, compartilha, comenta, manda para aquele teu amigo, aquela tua amiga que precisa ouvir o que a gente falou aqui. Um abraço, até mais!